Olá, estamos aqui preparados para mais uma aula de história, aula número 23, e hoje nós trataremos do assunto a Segunda Guerra Mundial. Vamos pensar primeiro no antecedente da Segunda Guerra Mundial, pensando no Tratado de Versalhes, que foi aquele tratado entre as nações após a Primeira Guerra Mundial, onde o grande culpado dessa guerra foi a Alemanha. Então, o Tratado de Versalhes determinava para a Alemanha a perda de território, de colônias que foram conquistadas, a sua indústria bélica teria que ser reduzida a quase nada e pagar uma indenização bilionária para a Inglaterra e para a França. Com isso, cresce internamente na Alemanha um nacionalismo exacerbado. Nós tratamos desse assunto quando nós falamos de totalitarismo. E um dos precedentes do totalitarismo era esse crescimento do nacionalismo, né? Desse pertencimento à pátria, desse pertencimento em morrer pela pátria. E aí vai nascer nesse mercado, nesse sistema interno da Alemanha, o nazismo, né? Dirigido, vocês sabem por quem, né? Por Adolf Hitler. Então, quando houve a guerra, existiam dois lados muito bem claros. O lado do eixo, que era formado pela Alemanha, Itália e Japão, e o outro lado dos aliados, que era o Reino Unido, a União Soviética e os Estados Unidos. O início da guerra, da Segunda Guerra Mundial, foi em 1939 e ela durou até 1945, matando em média, segundo as pesquisas, de 50 a 80 milhões de mortes. Dentre essas mortes, com o advento do Holocausto, aconteceu aí mais ou menos 6 milhões de mortes de 6 milhões de judeus. E o que acontece? A Alemanha, com esse nacionalismo exacerbado, com esse descumprimento das regras do Tratado de Versalhes, firma um pacto de não agressão, uma aliança, em 1939, com a União Soviética, né? A União Soviética e a Alemanha tinham interesses no território da Polônia. E aí, essas aspirações alemãs desagradam a França e a Inglaterra. E com isso, há o estopim da guerra, da Segunda Guerra Mundial. No início, a Alemanha invade, numa guerra relâmpago, os territórios da Dinamarca, da Holanda e da Noruega e da Bélgica, ocupando até a França. Então a Alemanha entra na guerra com tudo, faz uma guerra relâmpago, uma guerra avassaladora, conquista vários territórios, entra pela Europa, invadindo aí a Dinamarca, Holanda, Noruega, Bélgica, chegando até ocupar a França. E aí, num lance de ousadia, a Alemanha tenta também tomar o território do Reino Unido. Só que o território do Reino Unido tinha uma grande defesa aérea e o Reino Unido consegue expulsar os alemães de seu território. 2 anos depois desse pacto firmado entre a Alemanha e a União Soviética, a Alemanha vai e quebra o pacto e invade a própria Rússia. Em paralelo a isso, está acontecendo também a Guerra do Pacífico, onde o Japão faz as suas tentativas de conquistar as ilhas do Pacífico. E aí, numa manhã ensolarada de domingo, muito bem estrategicamente feito, o Japão invade com a sua frota aérea a base de Pearl Harbor,
que ficava no Havaí. E aí, com isso, eles detonam, eles destroem vários navios americanos, forçando aí os Estados Unidos a também entrar na guerra. De 1942 a 1943, teve uma batalha muito sangrenta, muito decisiva da Segunda Guerra Mundial, que foi a Batalha de Stalingrado. Foi a maior batalha da Segunda Guerra Mundial, durou 199 dias. Mais de 2 milhões de mortos, entre civis e militares. E há esse combate sangrento entre a Alemanha e a União Soviética. Só que no dia D, o dia mais fatídico da Segunda Guerra Mundial, em 6 de junho de 1944, as forças aliadas invadiram a Normandia, no norte da França. A batalha... E aí está acontecendo a batalha também de Berlim, entre que a União Soviética invade o país e as tropas nazistas começam a rendição. O Estado nazista, a Alemanha, tem uma grande baixa de números de mortos, e aí começa o processo de rendição. O Japão continuava suas batalhas no Pacífico contra os Estados Unidos. Mas em agosto de 1945, né, os Estados Unidos da América tomam uma atitude bastante controversa, que até hoje é discutida nos meios históricos, e lança as bombas em Hiroshima e Nagasaki. E aí acontece o fim da guerra, porque entendam que o Japão foi o último país a se render, a entregar as armas, né? A Alemanha já estava rendida, já estava entregue, mas o Japão continuou insistindo em retomar algumas ilhas no Pacífico, e com isso força os Estados Unidos a tomar uma atitude radical. E aí os Estados Unidos lança 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Paralelo a isso também, o saldo da guerra, houve também aí 6 milhões de mortes de judeus. Por que essa morte dos judeus? Já havia, desde 1935, na Alemanha, uma lei chamada Lei de Nuremberg, que já estava aí quase 10 anos, 4 anos antes do começo da guerra, os alemães já começam a perseguir os judeus. Por quê? Porque eles achavam que os judeus eram uma raça impura. E os alemães, por serem brancos, de olhos azuis, eles consideravam que eles eram uma raça superior, uma raça ariana, uma raça que deveria dominar o mundo. E aí, vamos pensar um pouquinho, e aí eles começam a perseguir os judeus, vários quebra-quebras, vários aprisionamentos, e esses judeus vão para os campos de concentração, trabalho forçado, racionamento de comida e de água, muitos morrem de inanição, e aqueles que não serviam mais para o trabalho eram exterminados, crianças, velhos, inválidos, né? Não foi só perseguido os judeus, mas também os homossexuais, os ciganos, todos que não fossem alemães puros eram perseguidos. Qual foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Em 1942, a Força Expedicionária Brasileira, né, no período de Getúlio Vargas, manda lá um pelotão para retomar o território da Itália. Primeiro, o Brasil era neutro na guerra, mas aí, com alguns navios torpedeiros alemães, invadem o Brasil e derrubam, afundam 2 submarinos brasileiros, forçando com que o Brasil entrasse na guerra, né? E aí o Brasil, que tinha uma aliança com os Estados Unidos, se junta aos Estados Unidos para libertar a Itália. O fim da guerra é o que chama-nos a atenção e é o nosso tema da próxima aula. O fim da guerra deixa
deixa um saldo, além desse saldo de 50 a 80 milhões de mortes, vai emergir duas grandes frentes, dois países com ideologias bastante diferentes. Os Estados Unidos da América, com a sua ideologia capitalista, e a União Soviética com o seu socialismo. E também vale destacar que em 1945 houve a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, que era um órgão com todos os representantes de vários países para semear e para assinar acordos de paz. E com isso, a Alemanha novamente é julgada, tem que pagar o ônus da guerra, mais de 20 bilhões de dólares. E aí vai ser estipulado o Tribunal de Nuremberg, que é um julgamento que vão julgar vários nazistas. Vale lembrar que os fatos históricos contam que Adolf Hitler, quando viu que a batalha estava perdida e como não tinha mais como ganhar essa guerra, ele entra no seu bunker, no seu um lugar abaixo da terra, bem protegido de soldados, né? E ele comete o suicídio, não só ele, como da sua esposa. É o que a história conta. Muitos dizem que Adolf Hitler também veio para o Brasil, se escondeu ali na região da América Latina, do Brasil, da Argentina, mas nada é comprovado ainda historicamente, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse é um resumo bem sucinto da Segunda Guerra Mundial, ok? É muito mais para vocês se localizarem, para que quando lerem os textos, as coisas ficarem um pouco bem mais claras, ok? Um abraço e até a próxima.